Há um momento na vida em que o peso do que carregamos começa a se tornar mais evidente do que o valor que pensamos que essas coisas têm. Um momento em que percebemos que as paredes da casa estão cheias, mas o peito, por dentro, está vazio. E é nessa hora que surge uma pergunta silenciosa, quase tímida, mas que ecoa como um trovão dentro de quem ousa escutar. Será que preciso de tudo isso para viver? A resposta, muitas vezes, não vem como um grito, mas como um sussurro firme. Não, você não precisa. E é a partir dessa resposta que começa o caminho dos autossuficientes, daqueles que aprenderam que ter menos coisas pode significar, paradoxalmente, viver mais, sentir mais, respirar mais, existir de maneira mais plena e livre. A vida simples não é uma fuga da realidade. É um mergulho mais profundo nela. É compreender que a verdadeira abundância não está no acúmulo de bens, mas na abundância de tempo, de autonomia, de habilidades e de paz interior. John Seymour, em sua vida dedicada à autossuficiência, mostrou que viver com menos não é viver com falta, mas sim com foco, que não é sobre abrir mão de conforto, mas de um conforto falso, que na verdade custa caro demais porque rouba o que temos de mais precioso, a liberdade. Ele ensinou que a terra, o trabalho das próprias mãos, o conhecimento transmitido de geração em geração e a capacidade de produzir o que se consome são tesouros que não se encontram em vitrines, mas na relação íntima com a vida. E a vida dos autossuficientes é exatamente isso, uma relação direta, sem intermediários com aquilo que mantém a existência. É plantar e colher, é reparar em vez de descartar, é criar em vez de comprar, é trocar com o vizinho em vez de depender de um sistema que transforma tudo em números e dívidas. O segredo está em redescobrir o ritmo natural das coisas. Um ritmo que o mundo moderno esqueceu porque se deixou hipnotizar pela pressa e pelo consumo. Quando você deixa de correr atrás do mais novo, do mais caro, do mais popular e passa a correr atrás do mais essencial, do mais verdadeiro, do mais útil, algo muda dentro de você. O peso cai dos ombros, o ar entra mais fundo, o coração bate com mais calma. Menos coisas significam menos distrações, menos dependência, menos medo de perder e mais espaço para aquilo que realmente importa. É como limpar uma casa velha e descobrir que debaixo das pilhas de entulho existia um chão firme, bonito, que estava escondido o tempo todo. O mesmo acontece com a vida. Ao remover o excesso, encontramos a base sólida que sempre esteve lá, esperando para ser vivida. Ser autossuficiente não é se isolar do mundo, mas se libertar dele naquilo que nos aprisiona. É ter a capacidade de escolher, de decidir o próprio caminho, sem estar sempre sujeito às regras de quem controla os recursos. É saber que, se um dia o sistema parar, você ainda saberá plantar seu alimento, purificar sua água, fazer suas próprias roupas, reparar sua casa. E isso não é apenas sobrevivência, é dignidade. O autossuficiente não é escravo de modas passageiras, nem refém de dívidas intermináveis, porque entende que o valor das coisas não está no preço, mas no uso e no propósito. Ele mede riqueza em termos de tempo livre, de saúde, de autonomia, de conexões humanas verdadeiras. É alguém que sabe o gosto de um tomate recém-colhido no quintal, o valor de um pão feito em casa, o prazer de consertar algo com as próprias mãos, e percebe que esses prazeres são muito mais reais e duradouros do que qualquer novidade reluzente que o mercado tenta vender. O segredo, portanto, não é viver sem nada, mas viver com o suficiente. E o suficiente é muito menos do que nos ensinaram a acreditar. O suficiente cabe em um armário que não transborda, em uma conta bancária que não sufoca, em um terreno pequeno mas fértil, em uma rotina que deixa espaço para sentar e olhar o céu. Mas para chegar nesse suficiente é preciso coragem. Coragem para desapegar, para dizer não às tentações de acúmulo, para enfrentar o medo do vazio. Porque o mundo nos treinou para achar que vazio é algo ruim, quando na verdade é o vazio que permite que algo novo entre. Quando você se livra do excesso, abre espaço para a criatividade, para a introspecção,
para a reconexão com a natureza e consigo mesmo. E é aí que a vida começa a expandir, mesmo que materialmente ela tenha diminuído. Não se engane, viver com menos exige mais de você. Exige aprender a fazer coisas que antes você pagava para outros fazerem. Exige disciplina para manter o que tem em bom estado. Exige paciência para esperar o tempo certo da colheita. Exige humildade para reconhecer que você não precisa impressionar ninguém com o que possui. Mas, em troca, oferece algo que não tem preço: a soberania sobre sua própria vida. Cada passo rumo à autossuficiência é um passo rumo à liberdade. Cada objeto do qual você se desfaz é um grilhão que se quebra. Cada habilidade que você adquire é um tijolo a mais na casa da sua independência. E isso, no fundo, é a maior de todas as riquezas: a capacidade de viver bem com pouco, de se sustentar, de se proteger, de se alegrar com o simples. Quem descobre esse segredo percebe que o mais valioso que se pode ter não está à venda e que, paradoxalmente, quanto menos se tem, mais se é. Viver com menos é também se reconciliar com o tempo, porque a vida simples desacelera o relógio interior. Faz com que os dias deixem de ser uma corrida frenética e passem a ser uma sequência de momentos vividos com presença. É acordar não com o som estridente de um despertador que obriga, mas com a luz suave do sol que convida. É tomar café sem a pressa de quem precisa engolir o dia, mas com o cuidado de quem sabe que cada gole é único. É começar o trabalho não com ansiedade, mas com a satisfação de fazer algo que alimenta de verdade, seja o corpo ou o espírito. É perceber que o que nos consome não é a falta de tempo, mas o excesso de compromissos que nada acrescentam, e que, ao reduzir as coisas, reduzimos também a sobrecarga que nos impede de respirar. No caminho da autossuficiência, aprendemos a medir valor de forma diferente. Um punhado de sementes pode valer mais do que uma joia, porque delas pode nascer comida para meses. Um balde de água limpa pode ser mais precioso do que qualquer aparelho eletrônico. Uma ferramenta simples, que pode durar décadas, pode ser mais valiosa do que um objeto de moda que se torna inútil em semanas. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque nos permite ver que a segurança real não está no quanto se tem guardado no banco, mas no quanto se é capaz de produzir e manter por conta própria. E é por isso que os autossuficientes não são ricos no sentido tradicional, mas são milionários no que realmente importa: tempo, saúde, propósito, comunidade. Ao se libertar do excesso, você começa a perceber que não está renunciando à vida boa. Pelo contrário, está se aproximando dela, porque a vida boa não é feita de mais coisas, mas de mais sentido. E o sentido não se compra, se constrói. Cada gesto de independência, seja plantar uma horta, aprender a cozinhar do zero, consertar algo que quebrou, trocar serviços com um vizinho, é um ato de resistência contra um sistema que quer que você seja eternamente dependente. A autossuficiência é uma forma silenciosa de revolução, e talvez a mais pacífica e poderosa de todas, porque não precisa de bandeiras nem de gritos, apenas da firme decisão de não entregar sua vida inteira nas mãos de outros. É claro que não é um caminho fácil, e é por isso que poucos o seguem. É mais cômodo pagar para alguém fazer, é mais rápido comprar pronto, é mais sedutor ter a última novidade. Mas quando você troca a facilidade imediata pela independência duradoura, a recompensa vem em forma de paz. Você deixa de sentir aquele medo constante de perder o emprego e, com ele, perder o chão, porque o seu chão está debaixo dos seus pés, no sentido mais literal. Está na terra que você cultiva, na casa que você mantém, nas habilidades que você domina. A cada passo nesse caminho, você descobre que o consumo deixou de ser um reflexo e passou a ser uma escolha consciente, que comprar algo novo só faz sentido quando aquilo realmente vai agregar e durar, e que viver com menos não é sobre restringir, mas sobre expandir o que realmente importa. E essa expansão não é medida em metros quadrados, mas em liberdade de escolha, em qualidade de tempo, em profundidade de relações. A vida simples não se trata de negar prazeres,
mas de escolher prazeres mais genuínos. Não é dizer não à beleza, mas redescobrir a beleza nas pequenas coisas, na cor de um pôr do sol, no cheiro de pão assando, no som de chuva no telhado, na textura de um tecido bem cuidado, na harmonia de uma casa em ordem. O autossuficiente entende que luxo de verdade é não precisar correr para pagar contas impossíveis, é não viver sob o peso de dívidas, é poder decidir o que fazer do próprio dia. Esse luxo não depende de cifras, depende de coragem e clareza. Coragem para desapegar, clareza para enxergar o que realmente tem valor. E quando se chega nesse ponto, percebe-se que o menos sempre foi mais. Só que o mundo nunca quis que você soubesse disso, porque um mundo que vive satisfeito não consome sem parar. O sistema precisa de insatisfeitos, mas a vida plena precisa de pessoas em paz. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse caminho, o meu e-book O Manual da Vida Simples está disponível. O link está na descrição e no comentário fixado.